Gente, misericórdia, ó, acabando de acontecer aqui, ó, aqui na Norte Sul, subindo pra bairro de Fátima, olha aí, misericórdia. Aqui, ó, Amada Praia, Nicolau von Schilge. Olha os camaradas roubando aqui na frente da minha casa, aqui no prédio. Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, são 18 horas e 45 minutos, quase boa noite, está no ar mais um Sem Edição, hoje com Augusto Nunes, comigo aqui na bancada, tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. E com o retorno do Felipe Moura Brasil, lá do Rio de Janeiro, como foram as férias, Felipe? Foram ótimas, Silvio, sempre trabalhando, porque jornalista não tira férias, são muitos assuntos para tratar, o Brasil não tira férias, né? Então vamos com tudo. Muito bem, a gente iniciou o programa com essas cenas lamentáveis ocorridas no Espírito Santo. Há 5 dias o Estado está sem policiamento nas ruas, o que provocou uma onda de assaltos, de saques, de homicídios a céu aberto. Augusto Nunes, muito bem, o governador Paulo Artung, inclusive hoje deu uma entrevista com palavras duras, disse que querem sequestrar a liberdade, sequestraram a liberdade dos capixabas e agora estão cobrando resgate. Ele se refere aos policiais militares que cruzaram os braços, como eu disse, há 5 dias e que fizeram com que o Estado do Espírito Santo protagonizasse aí cenas horríveis. O capixaba está em cárcere privado praticamente, ele tem medo de sair às ruas. Os moradores não podem fazer compras, o comércio está com as portas fechadas, a volta às aulas foi adiada. O transporte está parado. É um absurdo, né, Augusto? Vou começar com você. Se você só ver cenas desse tipo em países em guerra, porque você não tem, aliás, em países em guerra você tem em determinadas áreas algum controle, alguém que controla. Hoje, o Espírito Santo, e não apenas Vitória, é um estado sem lei. Sem lei, e não por culpa do governador, como vamos tratar aqui, desse assunto. Né? Então, é um estado que você... Imagine, você está vivendo numa cidade onde não há polícia. Qualquer bandido pode sair à rua e fazer o que quiser, e estão fazendo, como mostram as cenas. Mostraram as cenas. Agora... É uma greve ilegal, é proibida pela Constituição. Para contornar a proibição, os PMs combinaram que as mulheres deles ficariam diante dos quartéis proibindo a saída dos maridos. Isso é um teatro, uma piada. Né? É um teatro. É uma piada. Agora, se o Exército foi para lá para resolver a situação, como disse o ministro Raul Jungmann, tem que começar a prender os PMs e obrigá-los a voltar ao trabalho. Isso que está acontecendo é criminoso. A cidade está sem lei, é a lei da selva. O que mais vai acontecer? Os números são de guerra. O que mais estão esperando? Exato. Felipe, vou passar a bola para você, então. A gente citou agora há pouco o nome do governador Paulo Artung, que inclusive retornou ao estado agora, ele passa por um tratamento contra o câncer, ele estava em São Paulo. Felipe, Paulo Artung, quando ele assumiu o governo, ele reduziu em 7,8% a expectativa de receita. Ele não concedeu reajustes salariais. Isso se chama responsabilidade fiscal. Ele fez o dever de casa. E aí agora chega a conta para cima dele, né, Felipe? Uma das declarações que ele deu hoje foi: gente, onde é que eu vou arrumar R$500 bilhão? E aí? Exatamente. Teve até no início do mês um artigo no Estadão falando do caso Capixaba, mostrando a boa gestão do Artung lá nesse sentido de ajuste fiscal, mas eu até fiz um post no meu blog agora há pouco, as causas culturais do caos no Espírito Santo. E um dos pontos é que, apesar desse trabalho razoavelmente bem feito de gestão dele lá, o tamanho do Estado também é grande, tem uma
uma folha ali tão inchada quanto a maioria dos estados de funcionários, são 60 mil ativos, 33 mil aposentados, um déficit previdenciário bilionário, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, quer dizer, tem o tamanho do Estado, são várias... Eu listei 5 pontos que são assim, ideias defendidas pela esquerda nas últimas décadas e implementadas no país que influíram aí nesse caos no Espírito Santo. Um é o aumento do tamanho do Estado na esfera federal pelo governo do PT, que resultou no aparelhamento político, nos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil e nesse cenário de recessão e crise econômica em que os gastos se elevaram muito acima da arrecadação. O outro é esse tamanho do Estado do Espírito Santo, apesar da boa gestão do Artung. Aí também tem a cultura da greve, né? Os policiais militares, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, Silvio e Augusto, mas tem essa cultura da greve de que toda paralisação pode ser feita independentemente das consequências, né, da falta desses serviços prestados para a sociedade, as consequências para a população civil. E, no caso, é brincar com a vida da população, literalmente. Inclusive, os PMs, eles podem pedir exoneração. Quer dizer, então você não pode colocar insatisfação com o seu emprego acima da vida da população, não é? Então, se ele está incomodado, ele pode pedir exoneração. Então, outro fator é a cultura do crime, na qual os bandidos são considerados vítimas da sociedade, quando são pobres, né? Embora justamente os pobres sejam as maiores vítimas desses bandidos, que são insultados por essa tese, não é? O cidadão de bem. Inclusive, as imagens do caos no Espírito Santo mostram pessoas relativamente pobres, de baixa renda, sendo assaltadas ali naquela zona sem lei, nos pontos de ônibus, 2 bandidos numa moto assaltando uma fila de mulheres que estão esperando o ônibus ali para voltar para casa. Então tem essa cultura do crime também e a cultura do desarmamento, que impede a maioria dos cidadãos de bem de se defender a si próprio e as suas famílias, onde quando o Estado não consegue garantir a segurança, como é o caso. No Espírito Santo tem até alguns relatos, eu falei com alguns capixabas, de gente que tem armas legais, eu não sei se tem ilegais também, mas que estão fazendo vigílias ali nos condomínios, nas casas, nas ruas, para defender a si próprios e as suas famílias. Então, assim, talvez a cultura do desarmamento não tenha pego todo mundo no Espírito Santo e talvez fosse pior se tivesse pego, mas a maioria dos cidadãos de bem, sem dúvida, está ali desarmado em casa, trancado quem pode, e os pobres que não podem pagar carro blindado, não podem pagar condomínio fechado, escolta, estão à mercê da bandidagem em função dessa greve. E o secretário lá de Segurança Pública, como é que é mesmo o nome dele? André Garcia, ainda disse que nós temos que, como é que é a frase dele? Nós temos que viver com confiança, confiar no Estado e trabalhar. Todos estão convidados a isso. Quer dizer, incentivando a população a ir para a rua mesmo nesse cenário de caos. Então, quer dizer, nesse país culturalmente dominado por essas ideias, o cidadão ele tem que confiar no Estado e sair para trabalhar com a confiança de que ele vai ser assaltado ou morto. É isso, Felipe. O Augusto quer fazer um complemento? Antes, Augusto, só queria convidar você que nos assiste a participar. Escreve aí na janelinha pelo Facebook, eu estou acompanhando tudo, nós estamos ao vivo, Augusto. E passo mais uma vez a bola para você, até em cima do que o Felipe falou sobre policial, vai lá, pede exoneração. Lembro, inclusive, o que conversava com uma colega hoje na redação pela manhã, ela dizia isso, certas profissões envolvem idealismo, envolvem missão. Né? Tá descontente com os R$ 2.600? Não que eu acho que policial não mereça o reajuste, merece e muito, mas pede demissão, um outro emprego. Não pode fazer o que estão fazendo. O Felipe tem razão quando ele fala da cultura do crime, né? E fala da cultura do inchaço, do funcionalismo público. Mas é bom registrar, Felipe, que o Paulo Artung sempre combateu isso. Ele herdou, ele herdou o Estado inchado, ele tenta emagrecer. Exatamente, né? Tenta emagrecer inchado. O Estado faz o seu trabalho. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Clube dos Cafajestes, que se apossou do poder por quase 10 anos, esse foi gastando, quebrou o Estado e tal. Quando começaram os protestos do funcionalismo, imediatamente a turma do Sérgio Cabral, Pezão, tal, foi pedir socorro e foi imediatamente atendido por Brasília. Primeiro ponto. Depois, quando até o Supremo entrou nessa para ajudar o Rio de Janeiro.
porque o Rio de Janeiro foi beneficiado por não ter cumprido a lei de responsabilidade fiscal. Hoje, no discurso dele, o Paulo Artung falou: eu segui a lei de responsabilidade fiscal, respeitei os seus limites e tal. O que fez a coisa certa não foi socorrido pelo governo federal. Então é melhor não fazer nada no Brasil, quebrar o Estado, porque aí o socorro vem primeiro. Tanto que começam os boatos de que a PM do Rio quer seguir o mesmo exemplo do Espírito Santo. Aí não dá. Agora, se o Exército está lá, é para agir. Eu acho perigoso esse negócio do Exército ir muito às ruas, mas esse caso é tipicamente um caso que exige a intervenção do Exército. Porque, de novo, não é só Vitória que está desprotegida. Todo o Espírito Santo, todos os municípios estão expostos à criminalidade na lei da selva. Muito bem. Bom, vamos em frente, tocando o programa então. Felipe, vamos partir para o segundo assunto, senão não dá tempo da gente falar de todas as coisas que estão aqui elencadas na nossa pauta. A mais importante comissão do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, sofrerá uma renovação no seu comando, Felipe Moura Brasil. Um quadro novo vai presidi-la, assim como quem vai presidir o Senado é Eunício Oliveira, mais um quadro novo, assim como o desconhecido Renan Calheiros será o líder do PMDB. Passo para você a seguinte pergunta: quem vai presidir a CCJ, Felipe Moura Brasil? Edson Lobão, senador PMDBista, que é alvo de inquérito aí por fraudar a Petrobras, é investigado também por desvios em Belo Monte, em Angra 3, quando era ministro de Minas e Energia do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, essa figura aí que todos já conhecem, essa tomada do poder pelo PMDB, que agora controla o Congresso, coloca lá o Alexandre de Moraes, que a despeito de suas qualidades jurídicas, é um amigo ali do Temer, também coloca no STF. Só falta agora o Renan Calheiros assumir o Ministério da Justiça, né, para completar o escárnio total. Porque o Edson Lobão, investigado em... Não dá ideia. Fala baixo, Felipe. Assumir a CCJ é um escárnio mesmo com a população, mas não dá para esperar do PMDB pudores éticos e morais, eles são isso aí mesmo, e quando o assunto é salvar a própria pele, eles não estão nem aí para a opinião pública, né? Então eles tomaram os cuidados ali com a equipe econômica, que a gente sempre falou desde o começo nesse programa, colocou pessoas ali qualificadas para gerir a economia do país, mas no aspecto político, onde eles podem colocar alguém que os proteja, eles colocam, e o Lobão é mais um deles. Augusto, vou te fazer uma pergunta, já introduzindo aí mais um assunto no nosso programa, que é o assunto Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, por que eu introduzo o Alexandre na história, o ministro? Ele será sabatinado justamente pela CCJ. Então quem comandará a sabatina será Edson Lobão, investigado na Lava Jato. Sentado ali à mesa também estará, por exemplo, o líder do PMDB, Renan Calheiros, que eu perdi a conta de quantos inquéritos o Renan Calheiros tem e quantas investigações. Acho que passa da casa de dezena, mas no caso 11, 12, por aí. Quem mais? A Glaze? Essa sim, essa já é. Isso vai poder. Lindbergh e Farias. O que bela só sabatina tem bandido teremos, ali, né? O único que não é o Alexandre de Moraes. Ele tem libada reputação. Ele não está envolvido em nada disso. E ele entende de direito constitucional. O problema é que ele sai do governo e já deixa o Ministério da Justiça, porque o Michel Temer parece achar mais importante a toga, né, e a defesa do governo no STF do que um ministério que deveria participar da preservação da ordem pública. Mas vamos lá. O Edson Lobão é o magro velho. É o apelido dele na lista da propina. Boi barrica, aquela coisa e tal. Esse cara está condenado a brilhar agora na próxima fase da Lava Jato. E é um cara que, quando foi ministro da Dilma, eu me lembro que no primeiro apagão, que foi grande, feio, ele disse o seguinte: não foi um apagão, foi uma interrupção temporária no fornecimento de energia.
Aí eu fui ao dicionário, está escrito lá, apagão, interrupção temporária no fornecimento de energia. Quer dizer, é um cínico, né? E é o Sarney, ainda representado por ele. Dá para sabatinar alguém, um Senado desse? Não. Não dá, né? Não. Felipe, você já falou um pouco sobre a nomeação do Lobão, mas faltou aí o outro pedaço, o Alexandre de Moraes. Você quer comentar? O Alexandre de Moraes, ele não é um Ives Gandra filho, é Ives Gandra Martins filho, que estava aí cotado para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, mas a gente vive num país onde o conservadorismo, ele é católico e foi aí bastante atacado por suas posições. Esse conservadorismo é proibido no STF, é proibido na mídia impressa, na TV, no rádio. Então ele foi muito... a vida dele foi muito vasculhada e vários pensamentos que se encontravam nos livros dele foram distorcidos. Houve uma grande campanha contra ele e o Temer avisou a ele de que ele seria barrado por ser muito conservador. Então o Alexandre de Moraes assumiu, ele não é um Ives Gandra, mas também não é um Dias Toffoli, que foi reprovado em concursos públicos, um Lewandowski, que tem lá origem na amizade familiar com os Lula da Silva. Então ele tem qualidades, ele é respeitado no mundo do direito, ele escreveu livros importantes, ele defende a prisão após a condenação em segunda instância, que está sendo aí muito debatida em função desses casos da Lava Jato. Eu quero ver se ele realmente vai negar habeas corpus, por exemplo, para o pessoal do PMDB, do PSDB. Do PSDB ele até disse que alegaria suspeição, mas a gente fica com essa desconfiança, porque ele saiu dessa carreira acadêmica e jurídica para a carreira política. Então fez muitos vínculos ali, é muito amigo do Michel Temer e de outras pessoas citadas na Lava Jato. Então sempre fica uma desconfiança de como ele vai se comportar. A gente teve o exemplo recente do Edson Fachin, que até assumiu recentemente a relatoria da Lava Jato, que declarou voto para Dilma Rousseff em 2010. Nós questionamos isso na época em que ele estava cotado para assumir a vaga no STF, mas que tem tomado decisões relativamente imparciais, técnicas, mas a gente nunca sabe quando é que a cobra vai picar. É verdade. Augusto, pessoal, eu estou acompanhando aqui, gostou. A Neif, por exemplo, sua tradução para apagão fez sucesso aqui. Foi, né? Para quem nos assiste. Interessante, é um grande ministro. Muito bem. Bom, quem se lembra do Eduardo Cunha? Vamos para o terceiro assunto do programa de hoje. Eduardo Cunha, que está preso desde o ano passado. Lembra mais daquela turma. Não se lembra, é impressionante, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Lula quase ministro. Você se lembra que o Lula quase foi ministro, Augusto? Quase. Vamos falar já e vamos lembrar do saudoso Bessias, já. Mas olha só, Augusto, o Eduardo Cunha foi até o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, leu uma carta para o Moro, na qual ele diz ter um aneurisma similar ao que vitimou a ex-primeira-dama Marisa Letícia. O Supremo Tribunal Federal, paralelamente, adiou o julgamento do pedido de liberdade dele. E aí, só para complementar a notícia, ele inclusive se recusou na sequência a fazer um exame para constatar o aneurisma, porque obviamente ele está pedindo para mudar para um presídio com melhores condições e recebeu uma infração na sua ficha criminal. O sujeito mentiu, não tem nada e quer... Ele se recusou a fazer o exame, né? Se eu tenho algum tumor ou qualquer coisa, por que eu não vou fazer o exame? O exame é a prova de que eu preciso aí para amparar a minha reivindicação. Quer dizer, além de tudo, está mentindo lá. E por que ele tem contra aquele presídio lá? Aquele presídio é até simpático. Então, a representação é suprapartidária, eles se dão bem, estão lá há muito tempo, fica por lá. Ele quer o quê? Rio de Janeiro, talvez? Companhia da ala carioca? É verdade. É uma opção. Agora, o que mais me impressiona é isso, a gente está esquecendo deles, né? Antes, uma prisão de um cara assim, né, botaria o Brasil em polvorosa, seria manchete todos os dias. Agora estão lá, o Palocci está lá, vai passar mais um bom tempo, e é por isso que me assusta, aliás, essa história do Gilmar Mendes e vamos reduzir o tempo de prisão, vamos reexaminar. Tem que reexaminar nada. Até porque depois de condenados eles vão ter descontado esse tempo de prisão. Está muito bom assim, eu gosto.
os métodos do Sérgio Moro. E você, Felipe, o que você achou da reaparição do Eduardo Cunha? Eu assisti os vídeos, eu não consegui assistir o depoimento inteiro, que era muito longo, ainda não deu tempo. Mas quer mostrar um trechinho? Muito... A gente tem. Você quer? Vamos lá, vamos mostrar um trecho, então. Eu quero aqui alertar que o juízo também tem uma responsabilidade para a minha segurança na medida de demais presos cautelares para essa operação que estão em presídios, misturados a condenados por crimes violentos e até como imputáveis, onde, apesar das condições dignas e tratamento respeitoso, não há o cumprimento da lei de execuções penais, além do que não se permite o contato com os advogados de forma necessária o exercício da ampla defesa. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Marisa Letícia, um aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite. Eu peço desculpas pela minha ingenuidade. Ele quer ser libertado. É porque ele fez um pedido de liberdade ao Supremo, né? Tá. O Supremo ainda não julgou. Isso. Mas ali o que ele comenta é o seguinte: olha, de madrugada, se alguém passar mal, os presos gritam e nenhum agente vai conseguir ouvir. Eu tenho um aneurisma, eu posso passar mal subitamente. Bom. Aproveitou para se solidarizar com o Lula, Dona Marisa Letícia e tal, mas é o fim. Vamos lá, Felipe. Agora sim, passo aí a bola para ti. A doença é sempre um assunto muito delicado e, obviamente, quando um político está usando a doença para conseguir alguma coisa, a gente tende a olhar com desconfiança mesmo, mas a gente não sabe se a doença está lá, se não está. E aquelas que são evidentes, como aconteceu com a Dona Marisa, a gente tem todo o respeito, mas depois, quando começa a se usar também a doença ou até a morte para se politizar a situação, a gente tem que tecer, às vezes, comentários críticos, porque o Lula, por exemplo, fez lá o comício no enterro e falou que ela morreu triste pela canalice, pela maldade, e eu comentei que triste ficou a população brasileira, né, com a propinocracia montada pelo comandante máximo, segundo lá o Ministério Público Federal. Então, doença, os políticos sabem que elas geram uma comoção muito grande, tem de gerar mesmo, está certo, e a gente trata com cuidado, e obviamente um depoimento do Cunha, a gente tem sempre que olhar com desconfiança, principalmente quando ele se recusa a fazer o exame. Olha aqui, eu vou dar um depoimento aí, porque isso é uma experiência pessoal. Eu já disse aqui várias vezes que eu sou filho de político, meu pai foi prefeito 4 vezes, deixou de sê-lo outras tantas, e eu vi muito, vi acontecer mais de uma vez, vi muito, morte de parente de político durante a campanha, etc, etc. Quando um prefeito, por exemplo, via a mulher morrer, a última coisa em que ele pensava era em transformar aquilo numa jogada política, em explorar o cadáver, é disso que se trata. Você não pensa nisso porque você está muito abatido. Eu conheço um que explorou recentemente. Qual deles? Um político. Além desse que nós estamos pensando. O Lula. Isso que ele fez. Então, o Lula, a exploração do cadáver a que se referiu o Felipe, é um negócio espantoso, porque eu vi isso. Você fica, a campanha para, é um choque. O Lula pensar em recuperar eles, quer dizer, o Moro é responsável agora pela morte da Marisa Letícia. É muito cinismo. É muito cinismo. Não há nenhum tipo de emoção por parte do marido, não. Ele tá raciocinando politicamente. Exatamente. Fazer comício em cima do caixão, Possível, né? Inaugurar isso. o velório omício é realmente de muito cinismo, para usar o adjetivo que o Augusto colocou, não é não, Felipe? Ele sempre foi um oportunista político e ele chegou ao cúmulo do oportunismo político, que é explorar a morte da esposa. E agora pediu até para o Moro um adiamento de depoimento, se eu não me engano, que o Moro felizmente negou. O Lula tem de responder pelos crimes de que ele é acusado e não funcionou com o Moro, pelo menos, essa exploração política do cadáver. Então
Então vamos lá, vamos que vamos, senão não dá tempo e a gente não consegue esgotar todos os assuntos. Um juiz de Brasília, Augusto Nunes, senhor Eduardo Rocha Penteado, ele suspendeu agora há pouco, na tarde de hoje, quarta-feira, a nomeação, vamos chamar assim, do Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência. Ele foi uma ação do Michel Temer comparada àquela ação da ex-presidente Dilma Rousseff, quando pediu que o Bessias levasse o papel até o Lula para que o Lula virasse ministro. E então a justiça impediu que o Lula fosse nomeado. O Lula pediu ao Supremo agora, recorreu ao Supremo, pedindo a reparação de, abre aspas, um erro histórico. Segundo ele poderia ter sido ministro. E aí, quero lembrar das palavras que o Roberto Jefferson usou no Twitter ontem, que ele disse, comentando esse caso. Ele disse o seguinte: tomara que o Bessias tenha guardado o papel. Disse tudo, né? Disse tudo. Agora, o Michel Temer, ele se expôs a esse tipo de comparação, desnecessário, né? Dar o foro privilegiado, privilegiado, claro. Né? Aliás, para que não seja julgado aliás, é uma bandeira nossa aqui. Vamos acabar com o foro privilegiado logo. Estou de acordo. É isso. E aí, Felipe? Eu tinha notado que tinha algumas diferenças nesse caso em relação ao Lula, que a Dilma nomeou o Lula quando ela precisava se salvar do Congresso. E o Temer nomeou o Moreira, deu foro privilegiado para ele, quando ele tinha o controle do Congresso e julgou que tinha gordura para queimar. Né? Outra diferença é que o Lula estava muito mais enrolado do que o Moreira com a justiça. Agora, o resto, você nomear ali para dar o foro privilegiado, é evidentemente uma forma de blindar. O Temer fez isso porque é isso que eu estava falando antes. O PMDB aproveita todas as oportunidades para proteger. Logo depois surgiu uma notícia de que o PGR está preparando uma denúncia contra o Moreira, que não sei se resultou de fato nessa denúncia de crime por corrupção. Então não sei também se valeria a pena, quer dizer, não sei não, valeria a pena apurar se ele teve alguma informação privilegiada ali para tomar já as precauções dando foro privilegiado para o Moreira Franco no STF. Mas é isso, a falta de pudor, de ético, moral do PMDB que a gente está vendo aí. O Temer está desperdiçando essas oportunidades de mostrar que ele é diferente do PT. Não é. Olha só, são 19 horas e 15 minutos, o tempo está acabando, o programa passou muito rápido, Augusto Nunes. Mas dá tempo da gente ainda fazer a nossa galhofa, né? Nós somos bem-humorados, falamos de coisas duras, falamos de coisas tristes, problemas políticos, problemas policiais. Hoje falamos de segurança pública, criticamos os nossos políticos, mas nós somos bem-humorados também. Tem horas na vida que é rir para não chorar, o Felipe Moura Brasil. Então nós vamos terminar aí com uma paródia, que circula na internet, um vídeo que circula na internet sobre o Eike Batista, que está preso, pela segunda vez ficou calado hoje, em depoimento que deveria prestar à Polícia Federal. Vamos ver até quando vai durar esse silêncio do Eike Batista. Eu quero me despedir do Augusto Nunes. Muito obrigado. Obrigado a você, Silvio. Sexta estamos de volta. E um abraço para o Felipe também. Felipe, obrigado. Sexta estamos de volta. Bem-vindo de volta das férias. Obrigado, é um prazer estar de volta. Um grande abraço, Silvio e Augusto. E muito obrigado a você, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco tem o reprise desse programa lá no site de Veja. A gente fica com uma paródia do Legião Urbana. Acompanhe. Sua grande amizade com políticos ainda era uma mina a se explorar. Sérgio Cabral era governador do Rio e a Copa era uma chance dele golear. Mas a disputa que a gente viu depois foi com a justiça sempre a se aproximar. A Lamborghini e a Ferrari ele perdeu quando o juiz achou prudente confiscar. O Eike então queimou suas ações e as participações das empresas que criou. Vendeu a preço de banana o que podia para a turma da Arábia que tudo comprou. Mas Eike não
jogou a toalha. Pra 2017 ele planejou lançar a sua pasta de dente pra você sorrir igual ao empreendedor. Aqui Batista não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão dizendo que Sérgio Cabral foi pra TV por praticar atos de corrupção. Na quinta, por volta das 7 horas, a PF se demora, um mandato foi cumprir. Porém, não acharam o Ike em casa, ele estava viajando, se mandou dali.